Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Telebrás, que admitiu ter feito pedalada fiscal, e não foi uma pedaladinha não, tá? Foi uma senhora pedalada fiscal feita pela Telebrás no governo Lula, ou seja, é crime de responsabilidade, já está estabelecido. Isso, quer dizer, está sendo investigado pelo Anastasia, que é um ministro do Tribunal de Contas da União, mas tudo indica que sim, que foi pedalada fiscal e que isso é crime de responsabilidade. O Novo já está começando o procedimento para o impeachment do Molusco. Vamos ver o que tem nisso daqui, o absurdo que é isso. Por quê? Porque o governo Lula está falando que a culpa é do Bolsonaro que sucateou a Telebrás. Não, o Bolsonaro diminuiu o orçamento da Telebrás. O problema foi que o Lula chegou em 2023 e quis botar um monte de apadrinhado político na Telebrás. É isso que fez a Telebrás estourar o orçamento e precisar fazer a pedalada fiscal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Inquérito Filosofal, a Calvície Libertária do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Telebrás admitiu a pedalada e está projetando um rombo de 184 milhões para 2025. Qual que foi a pedalada? Aqui, ó. Em um documento encaminhado ao Tribunal de Contas da União, a Telebrás reconheceu ter praticado uma manobra contábil milionária de 77 milhões para rolar despesas referentes a 2023 para 2024. Ou seja, o que é isso? A Telebrás tinha um orçamento limitado em 2023. Lembra, o orçamento de 2023 foi aprovado no governo Bolsonaro. Então, a Telebrás estava naquele momento na lista de empresas para privatização pelo governo Bolsonaro. E tem que ser privatizada mesmo, como todas as outras empresas. Empresa estatal é cabide de emprego. E esse caso aqui é um caso exemplar disso daí, né? Aí o que aconteceu? O Lula assumiu em 2023 doido para colocar os amiguinhos nos carguinhos, botar os cupincha nos carguinhos, todas estatal, coisa e tal. A Telebrás estava com orçamento enxuto, mas estava no azul, estava tudo funcionando, porque o dinheiro que ela recebia era suficiente para bancar as pessoas que estavam lá. Só que não eram suficientes para bancar um monte de cupincha do Lula que entrou na Telebrás nesse momento. Aqui, ó. E tem prova disso aqui. Ó. Centrão coloca parentes e apadrinhados sem experiência na Telebrás com salário de até 40 mil reais. Tá aqui, ó. Essa matéria é do dia 8/11 de 2023. Então, em 2023, lembra, a Telebrás estava com orçamento apertado, então ela não poderia contratar ninguém, não poderia botar cargo para ninguém. O que o Lula fez? O Lula cagou para isso e botou um monte de apadrinhado lá na Telebrás. Aqui, ó, fala aqui sobre amigos do Davi Alcolumbre, da Dorinha Seabra, do Juscelino Filho, um monte de coisa de cupincha desse pessoal que entrou para a Telebrás sem ter experiência nenhuma com salário de 40 mil, meu amigo. É o que eu falo, esse é o problema. Por que os Correios estão dando prejuízo agora? Pelo mesmo motivo. O Lula colocou um monte de apadrinhado político lá nos Correios, os Correios que na época do Bolsonaro davam lucro, agora estão dando prejuízo. E é por isso que essas empresas têm que ser privatizadas, porque sempre que tiver um governo de esquerda, eles vão querer fazer isso. Eles adoram colocar apadrinhado político em estatal. Estatal para governo de esquerda é para isso, é para botar apadrinhado político para mamar nas tetas do Estado lá, né? Aqui, ó. Sobrinho de ministro do Lula é promovido e salário passa de 16 mil para 27 mil reais em 6 meses, né? O ex-vereador Celcinho Sabino, que é sobrinho do Celso Sabino, que é ministro do Lula, isso aqui também em 2023, aqui, ó, em 2023 também, ele foi promovido dentro da Telebrás e passou para um salário de 27 mil reais por mês. Nada mal, hein? Nada mal mesmo, né? Mas é o que eu falo. E a Telebrás, eles estão acusando o Bolsonaro quer ver, eles falam aqui ó, que Bolsonaro deixou a Telebrás sem dinheiro e sem nada e coisa e tal. Não, a Telebrás estava no azul. Se não tivesse contratado ninguém, ela continuaria funcionando tudo bem. Só que o problema é que o Lula, a visão do Lula de uma estatal funcionar é uma estatal cheia de amiguinho dele, lá cheia de peixada, lá ganhando dinheirinho ali, ganhando coisa, entendeu? É isso que é a visão do Lula de estatal funcionando, né? Por isso que ele disse que a Telebrás não estava funcionando no governo Bolsonaro. Ao invés dele se referir ao fato dela estar atendendo a clientes, né, tá prestando serviço para a sociedade, coisa e tal, não. Ele se referia ao fato de que ela não estava ajudando a empregar amiguinho de político e coisa e tal, né? Aqui, ó. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que a Telebrás não tinha dinheiro, o Lula queria botar um monte de afiliado político lá. Qual foi a solução que eles fizeram? Com o consentimento do Lula, tá? Isso aqui é responsabilidade do Lula. Eles contrataram um monte de gente,
o orçamento não dava, o Lula não quis botar mais orçamento na Telebrás, então eles fizeram um negócio, chamaram uma ferramenta orçamentária chamada DEA, Despesas de Exercícios Anteriores, ou seja, eles jogaram o orçamento de 2023, uma parte das despesas de 2023, para 2024. Por quê? Porque em 2024 o orçamento já foi definido pelo Lula, né? Então em 2024 já houve a dotação orçamentária para a Telebrás feita pelo Lula, então em tese eles jogaram esse problema para 2024. Só que, olha que coisa, né? Acabou que, de novo, o orçamento foi apertado para a Telebrás. Então, continua o mesmo problema. Então, a Telebrás já admite que essa pedalada aconteceu e já está projetando um rombo de 184 milhões no ano que vem. Ou seja, lembra, de 2023 para 2024 foram 77 milhões. De 2024 para 2025 já vai ser mais do que isso, né? Mais do que o dobro disso, na verdade. Ou seja, o fato de ter sido... Eles estão querendo culpar o Bolsonaro por ter deixado um orçamento baixo para a Telebrás, mas o Lula também deixou um orçamento baixo para a Telebrás, ou contratou ainda mais gente, contratou mais um monte de gente para encher a Telebrás, e isso daqui, usar esse DEA, é uma falha. Eles explicam aqui, ó, que o DEA é um recurso legítimo, mas só pode ser usado em casos excepcionais delimitados em lei, e o que não se aplica nesse caso da Telebrás. Quando é usado fora das regras, ou seja, não tem uma determinação legal, veja, não é uma determinação factual, né? Assim, estamos apertados, então precisamos usar isso. Não, tem que ter uma lei que diga, olha, estamos, por exemplo, na Covid, estamos numa emergência de saúde pública, então você pode usar esse mecanismo para absorver o prejuízo da empresa, né? Então, não pode ser usado dessa forma, porque o instrumento pode aumentar artificialmente o orçamento de um órgão e acumular dívidas com a União. É exatamente o que a Dilma fez. A pedalada da Dilma foi exatamente isso, só que com a Caixa Econômica Federal. De novo, quem fez a pedalada em si foi a Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa Econômica Federal, meu amigo, é comandada pela Dilma, então não tem essa. A Telebrás é comandada pelo Lula. Então, no final das contas, a responsabilidade é do Lula aqui, né? A Infomoney e a UOL aqui estão querendo jogar a culpa no Davi Alcolumbre e no Juscelino Filho, dizendo que não, porque eles que estavam organizando esse negócio, eles que são os corruptos e não sei o que lá, que não é culpa do Lula e não sei o que lá. Não, é tudo culpa do Lula, porque é o Lula que nomeou esses caras, né? É o que eu falo para vocês, o problema essencial do governo Lula é isso, o governo Lula é um governo fraco, que precisa comprar apoio com dinheiro, não tem apoio de outra forma se não for com dinheiro, então para comprar o apoio do Alcolumbre, para comprar o apoio do União Brasil, para comprar o apoio de um monte de gente, precisou dar dinheiro para esse pessoal, e aí acabou fazendo isso aí. Essa decisão foi do Lula. O Lula poderia não ter feito esse apoio, não teria passado, por exemplo, a reforma tributária, estaríamos todos nós muito melhor nesse momento. O Alcolumbre não estaria estuprando a Telebrás, o Lula não teria cometido crime de responsabilidade e o povo brasileiro não estaria sendo enxovalhado pela reforma tributária que foi terrível, né? Enfim, então é isso que diz aqui, a Telebrás fala aqui reuniões ministeriais de articulação para tratar da situação da Telebrás e não sei o que lá, foram discutidas vários riscos decorrentes desse cenário adverso, ou seja, estão dizendo que eles discutiram isso com o governo, o Haddad e o Lula, e a decisão foi tomar esse caminho, né? Segundo eles, estão dizendo aqui que a culpa é do Bolsonaro. Aqui, olha só. O que é significativo é o interesse do nosso governo em recuperar essa empresa. Nós vivemos momentos no Brasil de muitos sonhos, muita esperança. Sonho e esperança, entenda, do pessoal que é amiguinho, que é cupincha, de político que está ganhando carguinho. Sonho e esperança. Pô, imagina ganhar um carguinho de 40 mil reais na Telebrás. Quem não quer, né? Então, sonho e esperança do brasileiro comum, não. Do brasileiro comum tá todo mundo fudido aí, tendo que pagar essa conta toda, né? Aqui, ó. Depois de muita incerteza em que tudo que era bom tinha que ser privatizado, tinha que vir do estrangeiro, tudo que era bom para o Brasil se abrir para o mundo depois do consenso de Washington, disse o Lula. Olha só, ou seja, foi uma decisão consciente do Lula pegar a Telebrás, que não tinha orçamento, e botar gente lá na Telebrás, para os amiguinhos políticos dele, e, portanto, fazer a pedalada fiscal. Aí ele fala aqui que a culpa é do Bolsonaro, quando há dificuldade de privatizar, eles começam a vender ativos e não sei o que lá. No caso dos Correios e da Telebrás, chegamos ao cúmulo de ignorância que essas duas empresas estavam praticamente proibidas de vender serviços públicos ao Estado. E tem que ser mesmo. Por quê? Porque essas empresas são ineficientes, elas têm que ser privatizadas. Se elas são estatais e vendem para o Estado, elas estão em vantagem em relação ao resto do mercado. Então é ilegítimo isso, não podem vender para o Estado mesmo. Resultado, né? O Lula, com a ideia arcaica dele de estatizar as coisas, de manter coisa estatal,
colocou um prejuízo enorme na Telebrás, que está sendo entubado via pedalada fiscal. É o mesmo caso da Dilma. Espero que isso vire um processo de impeachment. Tomara que o Hugo Mota consiga colocar isso para frente em 2025, porque ninguém aguenta mais essa porcaria desse pinguço corrupto na presidência. E todo mundo sabe que botaram o Alckmin ali para isso mesmo, para tirar o Lula com o impeachment e entrar o Alckmin. Então tá na hora da gente começar esse tipo de coisa. Me chamem para os protestos ano que vem, quero ir nos protestos pelo impeachment do Lula ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.